Ó Senhor. Pela vivência da palavra do Santo Evangelho, Deus perdoe nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero saudar a você que nos acompanha nesta celebração, desejando que você sinta aí, aonde quer que você esteja, a presença de Deus que nos ama, que ama a você. Quero saudar a todos que estão aqui, saudar de modo especial a família de Dona Adelci Matar, que celebra hoje o seu 7º dia, rezando por ela, pedindo a Deus que a receba no reino dos céus, assim como Maria Trindade Lima, Vera Rabelo, que também celebram seu 7º dia de falecimento. E rezando também pelas famílias, pelos que sofrem, pelos que estão vivendo este luto, para que Deus dê a paz, dê o consolo nesta hora de dor, de sofrimento, de despedida dos seus entes queridos. Nós estamos na 13ª semana do tempo comum e a cada dia nós somos convidados a meditar, a refletir e a colocar na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós ouvimos da profecia de Amós. Amós era um profeta chamado por Deus, cuidava lá do rebanho e foi profetizar diante dos poderosos. O profeta na Bíblia não é aquele que adivinha o futuro, como muitas vezes nós pensamos. O profeta vai adivinhar o que vai acontecer daqui a algum tempo, o que vai acontecer na minha vida. O profeta na Bíblia é outra coisa. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que diz a verdade, é aquele que denuncia a injustiça, o que está errado. E foi isso que o profeta Amós foi fazer. Chegou diante das autoridades e falou que estavam errados, denunciou a injustiça, desmascarou o rei. E por isso ele foi ameaçado, porque ele incomodava, porque ele desestabilizava aquelas pessoas. Nós queremos, olhando para esta passagem do profeta Amós, lembrar que todos nós, como cristãos, somos também chamados a ser profetas. Ou seja, não concordar com as injustiças, não compactuar com as mentiras, sermos da verdade, denunciar aquilo que vemos que não está correto. O cristão é aquele que é da verdade, é aquele que não compactua com a injustiça, é aquele que procura ser fiel a Deus. E às vezes, sendo assim, acabamos incomodando. Tem gente que não gosta de escutar a verdade. Tem gente que se incomoda quando se mostra o que de errado está fazendo. Mas às vezes é necessário fazer isso. Às vezes há um filho que está no caminho errado, não adianta o pai não falar nada. Às vezes temos amigos, pessoas que vemos que estão no caminho errado e às vezes nos omitimos. Às vezes pessoas próximas a nós sabemos que estão cometendo injustiças e às vezes nós não somos capazes de alertá-las. Então vamos aprender que pessoas de fé, cristãos, devem ser profetas, devem gostar da verdade, promover a justiça, seja diante das instituições que temos, às vezes também necessitam de serem questionadas, mas às vezes ao nosso lado, no nosso dia a dia, quantas pessoas precisam ser alertadas. Aprendamos com o profeta Amós. No Evangelho de hoje, é Jesus quem cura um paralítico. E é interessante que Jesus
comovido pela fé daqueles que levavam o paralítico. Aquelas pessoas que conduziram aquele paralítico até Jesus. Foi por causa da fé deles que Jesus curou aquele paralítico. E curou de um modo que provocou estranheza nos judeus. Porque na época de Jesus, quem era doente, quem tinha alguma deficiência física, mais do que uma doença, era considerado um pecador. Que a doença, que o defeito físico que a pessoa tinha, era por causa dos seus pecados ou pelos pecados de outros que ele estava pagando. E Jesus vem para curar aquele homem dizendo exatamente isso: os teus pecados estão perdoados. E acontece o perdão dos pecados, mas também a cura daquele paralítico. Ah, meus irmãos e irmãs, eu penso que a pior doença, a pior paralisia é a do pecado. É quando às vezes nos deixamos ser envolvidos pelo pecado e ele nos paralisa, não nos permite desenvolver a nossa vida. Muitas vezes o pecado nos aprisiona, ficamos prisioneiros daquela situação em que nós nos envolvemos. E por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos do perdão. Às vezes, pessoas que andam tristes, deprimidas, às vezes tão angustiadas, talvez seja por isso, porque às vezes está envolvido numa situação de pecado e precisa de se libertar daquilo. E Jesus nos oferece o perdão. Ele é o perdão para nós. Se olharmos a vida de Jesus nos evangelhos, desde o anúncio de João Batista, convertei-vos para serem perdoados, até lá na cruz, Jesus vai dizer, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E depois, na ressurreição, dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, porque o perdão é necessário para nos libertar, para nos tirar das paralisias que muitas vezes situações de pecados nos aprisionam. Então que deixamos-nos ser tocados por Jesus. Hoje, através do sacramento da confissão, Jesus vem ao nosso encontro para nos perdoar. Mas é importante também saber perdoar. Tem muita gente que não consegue perdoar o outro. Se nós pedimos o perdão de Deus, é necessário que também saibamos perdoar a quem nos ofendeu. Perdoar não é concordar com o erro. Perdoar é acreditar que a pessoa pode ser diferente. Perdoar nem sempre é esquecer. Muitas vezes não esquecemos, mas perdoar é lembrar com amor todas as vezes que recordarmos aquela ofensa. Jesus perdoa aquele paralítico. Hoje Ele quer perdoar a cada um de nós. E como gratidão pelo perdão que nós recebemos, também para nos libertar de tantas coisas que nos angustiam e nos aprisionam, nós devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus vai assim, nos ensinando, iluminando a nossa vida, mostrando o que devemos fazer a cada dia. Deixe esta palavra cair no seu coração, na sua vida. Deixe esta palavra produzir frutos na sua existência. É só com Deus e com a palavra de Deus, com a presença de Deus em nossa vida, é que nós podemos ser felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos com muita fé e esperança apresentar a Deus